Muito bem, gente. Faço uma pergunta para você. Você já semeou a sua semente, a sua oferta, o seu tijolinho da fé esse mês de junho, no Agindo Deus? Sim ou não? Vou ler aqui algo importante, um texto famoso, para quem lê Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, diz: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse texto é muito interessante, você lê ele na íntegra. Mas me chama a atenção a questão da semeadura. Primeiro, o apóstolo Paulo está nos ensinando que cada um, ou seja, a contribuição, o ideal é ser o quê? Cada um, individual. É você semear. E outros vão aprendendo e cada um semeando. Cada um, segundo propôs no seu coração. Preste atenção nesse ensinamento que ele é muito importante e tem gente que não sabe. Ele diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Então, parte de voluntariedade, de querer fazer alguma coisa, de querer se envolver. Aí ele diz, não com tristeza, não pode ser com tristeza. Se for com tristeza, então dá a entender que não precisa. Ele diz assim, não com tristeza ou por necessidade. Em uma outra Bíblia diz assim, não por imposição. Um conselho bíblico, não semeie em lugar nenhum por imposição. Quando se fala numa contribuição voluntária, como é o caso de dízimos e ofertas, para quem entende esses princípios bíblicos e busca praticá-los, tem que ser voluntário, tem que ser espontâneo, tem que ser de livre e espontânea vontade e não por imposição, por pressão psicológica. Aprenda esse princípio. Tem que ser voluntário, espontâneo. Porque quem pratica esses princípios por medo já está errado. Quem pratica esse princípio para agradar homens também está errado. Você tem que entender que, eu falei agora há pouco uma palavra, né? Intimidade, né? Então, quando você tem intimidade com Deus, você contribui porque você ama Deus e fala, Deus, eu vou semear no reino de Deus, na obra de Deus. Você está entendendo? É isso. Muitas pessoas até contribuem, mas muitos contribuem achando, eu vou contribuir, porque senão Deus vai pesar a mão. Irmão, para com isso. Isso é invenção humana. Isso aí é pressão psicológica de certos ensinadores. Porque a partir do momento, se eu não quero fazer algo, é direito meu. Se eu não quero realizar algo, é direito meu. Se está certo ou está errado, aí o tempo vai dizer. Aprenda isso. Aliás, essa palavra que Deus me inspira a falar é para você que talvez ficou tão decepcionado com tanta coisa e fechou a mão para a obra de Deus. Porque você decepcionou com o A, com o Z, com o B, com o C. Para não falar nomes aqui, eu dou a letra do alfabeto aqui, né? E existe muitos filhos e filhas de Deus, gente boa, gente maravilhosa, mas devido a algum tipo de bloqueio que ela sofreu, algum tipo de decepção, ela fechou a carteira dela, ela fechou a conta bancária dela, ela fechou a mão e ela não quer mais se envolver com isso. Então eu estou aqui para te ajudar a você ser desbloqueado hoje. Eu não estou aqui para convencê-lo, não. Eu não tenho o poder do convencimento. Se tivesse, mas eu não tenho. Eu creio que quem convence com relação às questões espirituais é o Espírito Santo. Eu tenho a minha missão de ensinar, de proclamar, de anunciar. E quem ouve que vai tomar a decisão. Mas o convencimento é Deus que convence. Mas convence quem? Convence quem tem o coração generoso. Quem tem um coração amoroso. Quem tem um coração sensível à voz de Deus. É o caso que fora ali profetizado no livro de Ezequiel, quando é dito ali justamente que Deus daria um coração novo, não um coração de pedra. Quando fala coração de pedra, é um coração duro, é um coração que não tem sensibilidade espiritual, é um coração
realmente fechado. Mas ele diz, olha, eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração novo, um coração sensível. Sensível a quê? Sensível à voz de Deus, sensível para obedecer um princípio da palavra de Deus, entende? Sensibilidade. Então, meu amado, olha o que está escrito aqui em Ezequiel, capítulo 36, o verso 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Verso 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Olha que interessante, é lindo demais isso aqui. Ele está dizendo, este coração novo, ele será flexível, fácil de ensinar. O coração novo, ele ouve uma palavra de Deus e ele entende com facilidade. Mas tem pessoas que quanto mais você explica, pior fica, porque ele não quer entender. Tem gente que não quer entender. Tem gente que está tão fechado que ele não quer compreender. Ele não quer. Ele não tem nem paciência de ouvir. Então, mas quando a pessoa tem um coração novo é diferente. Porque o coração de pedra está fechado. Mas o coração novo, ele é sensível. Ele compreende melhor as coisas de Deus. E é interessante que ele fala espírito novo. Então, a transformação do desejo e do espírito é necessária como o segundo passo para uma renovação da sua vida, ter uma renovação espiritual. Essa semana eu atendi um casal e eles até perguntaram, pastor, a gente sente que está precisando de uma renovação espiritual. Daí eu ensinei eles. E ela começa com o coração sensível, sensível à voz de Deus, querer ouvir a voz de Deus, porque às vezes nós queremos que Deus fale com a gente aquilo que nos interessa, mas de vez em quando Deus fala coisas que nós não estamos a fim de ouvir, mas que é necessário ouvir para a gente melhorar. Às vezes, em alguma área da nossa vida, às vezes tem algo travado, pode ser falta de não ouvir a voz de Deus por estar com o coração endurecido, como uma pedra, duro demais. Então precisa ser derretida essa pedra ou mudado esse coração. E Deus pode fazer isso. Então veja bem, Paulo, quando ele estava falando sobre isso, sobre a fé como semente, semear, ele falou justamente isso aqui. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração. Então se o coração é de pedra, ele não vai propor nada, porque ele está fechado para isso. Ele não está aberto para esse assunto. Ele, às vezes, quando envolve um assunto semente, finanças, às vezes ele pode trocar até de canal, desistir de ouvir, né? Não querer mais ouvir. Acontece muito disso. Né? A pessoa, às vezes, não quer ouvir. É o direito dela também não querer ouvir, mas há casos que é um coração fechado. Pode estar fechado por decepção com alguém, com pessoas. Tem muita gente decepcionada. Eu sei disso. Tem muitos, milhares e até milhões de pessoas decepcionadas. Mas uma coisa que eu sempre falei para os decepcionados, e dizer uma coisa, nós humanos, nós seres humanos, estamos sujeitos a decepcionar pessoas e estamos sujeitos a sermos decepcionados pelos outros. Mas uma coisa eu digo a vocês, Jesus nunca vai te decepcionar. Se você está decepcionado com algo, é direito seu. Mas não foi Jesus que te decepcionou, tenho certeza. Talvez foi uma promessa em nome de Deus que não era em Deus. Às vezes foi uma profecia que não era de Deus e te passaram como se fosse Deus falando, mas não era, era da carne, era de homens, era manipulação. E eu sempre venho alertando essas coisas para você tomar cuidado para não ser manipulado pelos falsos profetas. Entendeu? Então, muito cuidado com isso. Então, talvez muitos estão com o coração fechado para semear na obra, semear algo financeiro, ou semear um talento, um dom, um trabalho voluntário, porque ele se decepcionou com pessoas. Agora, afinal de contas,
Quando você semeia, quando você planta algo financeiro, ou quando você faz algo, você não está fazendo para Deus? Por que então que você está decepcionado com pessoas? Então Deus está mandando eu falar isso aqui. E eu venho sempre dizendo, Senhor, eu quero falar aquilo que o Senhor quer que seja falado, e não aquilo para agradar o coração dos outros. Não quero ser um pastor popular que só prega só para agradar os outros. Eu quero pregar aquilo que Deus. Por quê? A Bíblia diz que todos que pregam, um dia dará conta das suas pregações a Deus. Então eu tenho compromisso com Deus. E não estar aqui para pregar uma palavra, para amaciar o coração de pessoas que querem ser paparicadas. Eu sei que é uma palavra interessante, e eu preciso falar nesse termo para pegar mais leve aqui. Mas é necessário. Hoje estamos numa crise, quando eu falo crise, é uma crise mundial, de pessoas, elas não querem ser corrigidas. Elas não querem, elas não gostam. Agora, se eu estou fazendo algo errado e Deus me corrige, é para o meu bem. Jesus ele ainda fala que o pai que ama o seu filho, ele corrige com amor. Não com estupidez, com agressividade, mas com amor. Assim é Deus. Deus que nos ama como nosso pai e nós como os filhos de Deus, ele nos ama tanto que se eu estiver fazendo algo errado, ele vai me corrigir. E corrigir não é castigo, é mostrar, você está errado nisso, o caminho é para cá. O que é a figura, por exemplo, Jesus, ele é o nosso pastor, né? Jesus é o pastor supremo. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Então, o que é a figura de um pastor? Um pastor é que guia as ovelhas. Um pastor é que orienta as ovelhas, não manipula, orienta. Não manipulador. Existem manipuladores, pessoas que manipulam. Mas Jesus, como pastor, ele não manipula, ele orienta. Ele fala, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele está dizendo, eu sou o caminho, quer me seguir? Me siga. Se não quer também, mas eu sou o caminho, que te conduz ao céu, te conduz a Deus, ao Pai. Então Jesus, ele fala, entendeu? Como pastor. Assim tem que ser a figura nossa também, de orientar, orientar na palavra. E se a ovelhinha está escutando a orientação e está achando, mas esse negócio que está na Bíblia mesmo? Se ela não concorda, é o direito dela de discordar. Entendeu? Mas tenha um coração sensível. Então não permita, meus amados e queridos, porque a minha missão de estar aqui é essa missão. De ensinar a palavra, de orar pelas pessoas, de dar direção, de dar orientação à luz das Escrituras. Isso é muito importante. Estamos vivendo um tempo muito bom, o tempo que eu digo hoje, né, a vida, mas a gente está vendo também tanta coisa esquisita acontecendo. Por quê? Porque está escrito na Bíblia também que vai acontecer muitas coisas, estão acontecendo muitas coisas. Então, como eu conheço um pouquinho da palavra, nada me assusta o que está acontecendo, o que ainda está por vir. Porque a minha fé não está em homens. Minha fé não está apegada a pessoas. A minha fé está em Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Então é isso. Então, se você está frustrado, eu quero te ajudar a sair dessa frustração. Porque uma pessoa frustrada não prospera. Não vai para frente, que ela fica vivendo o mundinho dela da frustração. Ela dorme frustrada, sonha frustrada, acorda frustrada, come frustrada, vai trabalhar frustrada. É quase que 24 horas de frustração. Até dormindo ela está frustrada. Mesmo dormindo. Ela já dormiu frustrada e ali é uma pausa ali, mas acaba tendo até sonhos esquisitos às vezes. A frustração é terrível. Agora, todo mundo passa por frustração. O que não pode é você viver na frustração. A gente pode passar por um problema, mas não ficar no problema. Você pode até passar por uma situação difícil, mas não ficar na situação difícil. Aqui que está a diferença. Você pode até passar, e todo mundo passa, mas você não pode ficar preso a um problema. Então hoje, você está tendo a chance de se libertar dessa frustração. Isso aqui talvez, que eu estou falando, não vai resolver o seu problema se você não tomar as atitudes certas para corrigir essa frustração. Eu não conheço você. Você também não me conhece na intimidade. Mas Deus te conhece. E Ele é poderoso para mudar, num piscar de olhos, a sua situação. E provavelmente essa situação, para muitas pessoas, depende de você. Depende da atitude que você tomar. As portas vão se abrir para você, vão escancarar para você novos tempos, novos projetos, crescimento, fortalecimento espiritual e até mesmo um avivamento espiritual. Porque avivamento não é barulho. As pessoas confundem com barulho, né?
Ela vai num lugar que todo mundo ora alto, aquela gritaria, ai, tá todo mundo avivado. Não é verdade, isso aí não tem nada a ver. Então o povo não sabe muita coisa porque muitos não são ensinados, ou porque não busca fontes seguras, ou porque você está no lugar errado. Pessoas não estão te ensinando o que é certo. Estão só te enrolando. Então, é a palavra de Deus que diz isso. Aí o apóstolo ele diz assim, olha, cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, ou seja, por imposição de alguém. Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então o fator alegria é fundamental para tudo. Alegria no seu lar, alegria para ir para trabalhar, alegria para receber o salário, alegria para pagar a conta. Essa é forte, né? Alegria para pagar a conta? Pois é. Se você está pagando é porque você tem um recurso, então você fica alegre. É ou não é? Alegria para louvar a Deus, alegria para contribuir, porque Deus ama aquele que semeia com alegria. Aprenda isso, meus amados e queridos que não sabem ainda. Aprenda isso. Você não vai ouvir esse tipo de ensinamento dessa forma aqui não, em qualquer lugar. É difícil, hein? Dá para contar no dedo. Você tem... Por quê? Primeiro, você tem que ser voluntário. Você decide. Espontâneo. Eu concluo com um outro texto aqui, em 1 Crônicas, um texto que eu gosto demais e combina com esse assunto aqui. Em 1 Crônicas 29, depois você lê, se você quiser, o capítulo todo, mas eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro que, nesse caso aqui, Davi, Deus falou para Davi, Davi, não será você o construtor do templo. Vai ser o teu filho Salomão. Mas Deus usou o quê? Davi teve a planta que Deus deu do templo e Deus deu os recursos financeiros. Ou seja, Davi passa o trono para Salomão com caixa alto. Entendeu? Tinha muito saldo lá. Por quê? Ele levantou os recursos, mas quem ia construir na realidade foi o Salomão. Isso aconteceu, né? E nesse momento, então, Davi faz uma convocação. Ele convoca todo o povo, toda a nação e falou, gente, cada um aqui vai ajudar. Se fosse nos dias de hoje, ele ia falar com o seu tijolinho da fé. Cada um vai fazer a sua parte. Cada um, ele falou assim, eu, como rei, vou ajudar da minha pessoa física, do meu CPF, e vou ajudar do trono também, eu vou ajudar. Vai ter duas contribuições, da empresa e da pessoa física, ele falou. Numa linguagem de hoje, no Brasil aqui. Você está entendendo? Ele falou, da minha parte, eu vou fazer isso, está tudo escrito aqui na Bíblia. E ele fez a parte dele. Quando ele fez, o seu exército, seus capitães, a sua assessoria, todos começaram a fazer. Isso é o poder da influência. O que está acontecendo com muitas pessoas? Elas falam uma coisa, mas elas não conseguem influenciar pelo exemplo. Não é pelo discurso que você influencia alguém, é pelo exemplo. Aprenda isso. Principalmente você que é pai e mãe. Se você quer que seu filho seja um bom pai, seja uma boa mãe. Se você quer que teu filho ou tua filha não beba bebida alcoólica, não fume cigarro, não droga, não pratique isso também. É assim que funciona. Tem gente que fala assim, não faça isso não, tá fulano, mas ele faz. Então que exemplo você está dando? Que moral que você tem? Pensa nisso. É ou não é? Então, Davi deu exemplo, todo mundo ajudou e todo o povo ajudou. Olha o que está escrito aqui em 1 Crônicas 29, o verso 9. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. O povo entendeu. Davi foi claro, objetivo, e o povo comprou a visão. Que você também possa estar entendendo essa palavra. E seja um adorador, tenha intimidade com o Pai, nesse nível também de ser um semeador. Eu encerro orando exclusivamente pelas suas finanças, porque quem está comigo desde as 8h30, eu já fiz a oração de libertação e vou passar para vocês depois aí no grupo. Mas eu quero encerrar agradecendo a você que é um semeador no Ministério Agindo Deus. Muito obrigado. E se você está entendendo essa palavra e quem sabe não é e quer ser, seja a partir de hoje. Seja. Semeie no Ministério Agindo Deus. E você semeando, nós vamos continuar aqui nesse horário de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h. E você está abençoando o ministério para a gente permanecer. Além aqui da Marumbi, nós estamos em outros 2 grupos de emissora, de outros grupos de rádio também. Esse aqui é porque eu faço ao vivo e estou aqui direto. Mas em outros a gente faz a gravação e envia para várias emissoras.
E todas elas têm um custo financeiro. Então, quando você nos abençoa, você está ajudando a patrocinar o Evangelho através do nosso ministério. Então, que Deus abençoe, muito grato a você que entende esse projeto, que entende essa visão, esse ministério e tem apoiado também. Muito obrigado. Arigato, thank you. Beleza? Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer por essa sexta-feira. E peço nesse instante, após esse ensinamento, uma bênção forte, grande, poderosa para todos os agentes de Deus, para todos aqueles que semeiam no ministério, agindo Deus quem impedirá. Todos que semeiam, que semearam e vão continuar semeando, que semearam, pararam e vão retomar a partir de hoje, ou aqueles que vão começar a partir de hoje. Libera o teu favor, abençoando a empresa, o negócio, as finanças, o trabalho, o salário, o ganho, a renda e todas as questões que envolvem finanças, que o Senhor dê a todos eles, a todos nós, sabedoria para administrar. E que a partir de hoje esse povo entre num novo nível de fé, num novo nível de crescimento. Libera o teu favor, abençoando e prosperando a todos, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.